Mateus capítulo 7, vamos ler os versos de 15 a 23. Mateus capítulo 7, 15 a 23. Nós temos mais duas mensagens do Sermão do Monte. Pastor Lucas pediu que eu pregasse esses 2 domingos, até para dar um tempinho para que ele possa cuidar ainda das mensagens que estão sendo colocadas na mídia. É importante porque nossa igreja está alcançando mais pessoas e isso é importante. Então, vamos aproveitar o ensejo desses 2 domingos e terminar o Sermão do Monte. É importante, no início de cada ano, eu sempre gostei de pregar o Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, verso de 15 até o verso 23. Serei breve, nós teremos também a nossa ceia hoje à noite. E vamos ler 15 a 23, capítulo 7 de Mateus, que diz o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Olhe-se, portanto, uva dos espinhos, ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, estamos gratos por mais um dia. Queremos neste momento, Pai, pedir que o Senhor abençoe o nosso amigo Flávio, que está enfermo. Que o Senhor abençoe sua família. Que o Senhor conceda saúde e paz. Também lembramos a mão do nosso pastor sobrinho, que está enfermo, no Paulo Teles, já faz muitos dias. O estado é grave, complexo, mas nós sabemos que existe um Deus que é poderoso, que pode tudo, principalmente que pode realizar o milagre da vida. O Senhor abençoe os enfermos, que o Senhor cuide de cada um de nós nessa noite. Somos gratos pelo retiro, pelas mensagens das amigas queridas, por tudo que foi feito naqueles dias maravilhosos e marcantes. Que possamos ter outros momentos, outros retiros, outros grupos, quem sabe com a igreja mais completa, para que possamos aprender mais do que pela cidade. Obrigado por tudo que o Senhor tem me proporcionado, pelo dom da vida, pela salvação. Obrigado. Pois em nome de Jesus que oramos e pedimos. Amém. Amém, queridos? Estamos poucos, porém animados, não é isso? Depois de uma chuvinha caída, na verdade nós somos gratos a Deus pelas chuvas do nosso sertão, pois dependemos das mesmas para vivermos melhor. Então, não há mal que reclamar, não está chovendo, só para agradecer. Como nós temos observado, queridos, tem sido muito bom estudar o Sermão do Monte. Nos primeiros 2 capítulos, Jesus lançou os princípios fundamentais da fé. Agora, Jesus começa a aplicar aquilo que ele ensinou. É interessante nós observarmos que nós estamos diante de uma das mais solenes
advertência de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo fala, ele fala de maneira diferente de nós. Porque nós sempre temos o temor de desagradar alguém, de irritar, de ferir. Jesus não. Apesar de nós sabermos que Jesus é um Deus amoroso, ele é complacente, é misericordioso, mas ao mesmo tempo Jesus é um Deus que fala com veemência sobre a necessidade de nós vivermos diferentes. Você percebe nos primeiros dois capítulos que os ensinos são muito fortes, muito pesados. Já pensou se nós disséssemos ao irmão: se o teu olho direito faz confessar, arranca? Já pensou? O que esse irmão iria dizer de nós? Qual seria a sua atitude, a sua reação diante de uma advertência tão severa como essa? Se teu braço direito faz confessar, arranca ou lança fora. Enfim, nós temos aqui ensinamentos dados por Jesus Cristo aos discípulos há 2000 anos atrás, que na verdade eles continuam com sua importância hoje. Para mim, o Sermão do Monte é um dos mais importantes sermões do mundo. Nos próximos capítulos, os capítulos 6 e 7, nós temos algumas aplicações. Jesus começa a aplicar os assuntos anteriormente ensinados. Primeiro ele fala sobre a porta larga e estreita, e ele fala da importância de nós entrarmos pela porta estreita, e deixa bem claro que a porta estreita, ela não permite que levemos o fardo do pecado. Os pecados precisam ser deixados de fora para vivermos diferente, porque agora somos nova criatura, somos exemplo, somos modelo, e aí a gente tem que esquecer aquela porta larga que comporta todo mundo e entrar na estreita e seguir o caminho firmemente, com a nossa fé inabalável, sempre olhando firmemente para o Senhor, sem desanimarmos. Vamos passar por momentos difíceis de adversidades, vamos ter espinhos pelo caminho. É interessante porque quando hoje chegou com uma bolsa cheia de espinhos, eu comecei a brincar, e eu disse que iria transformar esses espinhos em uma ilustração para a nossa pregação. É que lá no nosso quintal temos carrapicho, todo mundo conhece o que é carrapicho. Lá no seminário, pastor Lucas, alguns professores diziam que os carrapichos eram os bons pregadores, porque eles pregavam na calça e os alunos chegavam lá no seminário com alguns carrapichos. Naquela época, quando o seminário tinha um terreno amplo, hoje é diferente do seminário, hoje está no Cratos. Mas é interessante porque na nossa trajetória cristã nós vamos ter que passar por muitas adversidades. É lógico e evidente que nós temos que ter a palavra de Deus como nosso manual, como nosso guia, para nos guiar nessa estrada, para não perdermos o foco que é Cristo, aquele que nos concede a proteção, a força, tudo que nós precisamos para viver está em Jesus. Então ele começa, e nesses versículos de hoje à noite, ele nos faz uma advertência com muita veemência sobre o perigo dos falsos mestres. É lógico que é evidente que Jesus, ao tratar desse assunto, ele estava se referindo aos falsos profetas do seu tempo, aqueles que eram opositores à mensagem de Jesus Cristo, que queriam retroceder ao passado, eram os fariseus, os saduceus, os escribas, pessoas que na verdade estavam ali sempre atormentando, querendo
que os discípulos abandonassem Jesus Cristo, deixassem os ensinos e passassem a viver de acordo com os ensinamentos farisaicos. Mas Jesus instrui seus discípulos sobre o perigo iminente desses falsos profetas. E ele começa dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. E eu quero aqui tomar um tempinho falando sobre essa primeira parte desse versículo. Disfarçados, como ele fala claramente aqui, em ovelhas. O que significa dizer, entender que o falso profeta tem um elemento de sutileza. Eles são bastante dóceis, amáveis. Eles usam estratégias bem atraentes. Você nunca vai encontrar um falso profeta ignorante, estúpido, que não trata uma palavra confortadora, animadora. Nunca você vai encontrar esse tipo de gente. Sempre você vai ter alguém conversando com você com muita criatividade, usando estratégias bem poderosas. Eles são inteligentes e criativos em conversar com você. Por isso que Jesus deixa bem claro, ele diz claramente: eles se apresentam disfarçados em ovelhas. Sua mensagem suave, tão sutil, tão sorrateira, que a gente chega ao ponto de pensar: nossa, eles realmente são verdadeiros, estão falando a verdade. Você já imaginou receber na sua casa testemunho de Jeová? Falar porque, na verdade, esse é o grupo que aparece quase todos os dias batendo na nossa porta. Teve um tempo que eles passavam na minha casa toda semana. E toda semana eu tinha uma desculpa, porque eu não tinha interesse em ouvi-los. Até que em determinado dia, não suportando mais aquilo, eu disse para eles: eu vou aceitar que vocês entrem em minha casa, mas eu vou falar e vocês vão ouvir. Então, essa foi a última vez que eles passaram na minha casa. Porque eles trazem uma mensagem aparentemente boa, agradável. Se nós não nos firmarmos na palavra de Deus, certamente vamos cair na sua palavra. Eles usam artimanhas e são realmente bem construtivas. Eles gostam de usar essas palavras que, na verdade, aparentemente estão corretas. E é interessante que eles estão no nosso meio, porque eles estavam também no meio do povo de Jesus Cristo. Eles estavam ali bem próximos, quem sabe até próximo à porta, tentando entrar pela porta. Mas eles não tinham interesse realmente na mensagem salvífica do Evangelho de Jesus Cristo. Não era interesse nenhum seguir Jesus Cristo, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não, mas eles queriam encontrar uma brecha, um meio de colocar suas palavras para enganar. Por isso, na segunda parte desse versículo, é interessante que Jesus ele vai dizer o seguinte. Vamos seguir aqui o nosso texto, quando Jesus diz: mas por dentro são lobos roubadores. Agora, queridos, pensando bem nesses falsos profetas, aqui
nós temos várias características, e eu quero trazer algumas que são bem práticas, que a gente pode observar no cotidiano, que você facilmente vai detectar, trazendo um diagnóstico desses falsos, para que você tenha todo cuidado, porque você está na igreja ouvindo a palavra por muito tempo, sabe que a igreja ela está bastante preocupada em pregar o evangelho autêntico, em cuidar da veracidade desse evangelho, não permitir que outros assuntos possam vir para atrapalhar a nossa vida cristã. Então você está há muito tempo ouvindo o pastor, ouvindo as suas mensagens, e com certeza você já está bastante preparado para não cair nas armadilhas. E a igreja tem que sempre se preocupar com a autenticidade da palavra. Claro, nós estamos sempre buscando trazer o melhor possível da palavra, para que a igreja ela possa se tornar uma igreja madura. Isso é importante. Isso é muito importante. E que ela possa saber se livrar de armas eficazes, porque esses falsos obreiros, ou falsos ensinadores, eles são instrumentos usados por Satanás, o inimigo que quer destruir. Portanto, ele vai usando as pessoas mais leigas que ele pode usar. É evidente que ele não vai usar um homem carrancudo, feio. Ele não vai usar uma imagem amedrontadora. Ele vai usar uma pessoa de bons modos, para nos ludibriar. E aí Jesus vai dizer: por dentro, eles são lobos roubadores. Quero trazer para vocês nessa noite alguns dessas características que considero perigosas, mas que todos vocês podem observar continuamente. Observar isso e perceber realmente que se torna muito fácil quando a gente conhece o nosso inimigo. Quando você quer combater contra o inimigo, vai conhecer quem é esse inimigo. Você só pode combater bem quando você conhecer esse seu inimigo. Talvez você não tenha nem conversar com ele, mas de onde você vai observando o seu comportamento, suas atitudes, o que ele está preferindo, o que ele está querendo. Hoje a gente pode ligar a televisão e ver que existem igrejas por aí, que é fácil demais para nós entendermos que essas igrejas têm um objetivo único. Primeiro, ele se tornar um nome famoso. Depois, seu líder se tornar um filho poderoso. Então Jesus estava tratando sobre isso. E no nosso meio a gente pode perceber, queridos, que nós temos pessoas que estão totalmente voltadas para isso. Hoje eu percebo o seguinte: tem algumas igrejas quando chegam na cidade, ele não vem com propostas evangelísticas, não vem com estratégias evangelísticas, ele não traz o seu currículo, forma alguma, estratégia evangelística, mas ele vem como? Alguém já observou? Ele vem, ele procura alguém de alguma igreja, e ele começa a conversar com esse alguém dessa igreja, e ele começa a colocar algo na cabeça dessa pessoa, fazer uma lavagem cerebral dessa pessoa. E aí, através dessa pessoa, ele vai conquistando outras, e mais outras, e mais outras. E de repente ele vai formando o seu. Por quê? Porque para começar, como eu comecei aqui,
como nós começamos como Igreja Batista de Filadélfia. Da maneira que nós começamos, usando a estratégia de verdadeiro evangelismo, é difícil. Então, tornar-se-á muito mais fácil para um líder desse chegar e catar nas igrejas, uma a uma, aqueles fracos, aquelas pessoas fracas. Porque essas pessoas fracas são as mais fáceis de serem unidas, são as mais fáceis de serem levadas para lá. Então, uma das características, um dos frutos, porque Jesus disse: pelos seus frutos conhecereis. Quando você quer conhecer esse falso profeta, você não vai conhecer interiormente. Não é esse o propósito. Conhecer uma pessoa exterior é muito fácil. Uma pessoa bem vestida, uma pessoa que fala bem, que é eloquente, que tem uma palavra boa, que conhece a sua doutrina, que conhece tudo sobre a sua igreja. Então fica fácil. Fica fácil. Eu quero que os irmãos abram comigo sua Bíblia para um texto. Eu quero que você marque esse texto na sua Bíblia. Por quê? Porque vai te servir muito esse texto. Porque a Bíblia tem tudo que você precisa. Tudo que você imagina, querido, você vai encontrar na palavra de Deus. Tudo. É porque muitas vezes a gente não tem todo o tempo do mundo para pregar, para ensinar. A gente não tem todo o tempo do mundo para levar essa palavra para discipular. O nosso tempo hoje é muito cheio. O tempo dos irmãos também é muito cheio. É difícil marcar uma reunião. É difícil realizar cultos doutrinários, cultos de instrução. É difícil. Mas nós aproveitamos os nossos cultos dominicais para instruir os crentes, para que os crentes se tornem firmes e inabaláveis, para que eles cresçam e para que eles não caiam na conversa dessas pessoas. Então, 2 Coríntios 10:16, por favor, vamos lá, e se possível, marca na sua Bíblia, e quando alguém for ao seu encalço atrás de você, você já tem armas que você pode usar. Então você já pode perguntar a essa pessoa: me diga uma coisa, qual é o seu propósito nessa cidade? Você veio para abrir uma igreja e ganhar almas para Jesus Cristo? Ou você veio para essa cidade para ficar angariando almas, pessoas para a sua igreja? 2 Coríntios 10, e é até bom ler os versículos anteriores. Não quero ler só o 16, mas acompanhe comigo, queridos, porque Paulo aqui ele vai falar sobre a espera de ação missionária de Paulo. Qual é a nossa espera de atuação como Igreja Batista de Filadélfia? Se estamos iniciando o trabalho, se o trabalho é um trabalho missionário, não é o caso nosso agora, mas foi no passado. Então, qual então a nossa atitude? E é interessante porque Paulo, falando aos Coríntios, ele faz uma demarcação interessante. Versículo 14, capítulo 10. Porque não ultrapassamos os nossos limites, preste atenção, se possível, marque a sua Bíblia. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós. Porque já chegamos até vós com o Evangelho de Jesus Cristo. Não nos gloriamos fora, preste atenção, queridos, é importante. Não nos gloriamos fora da medida ou de medida dos trabalhos alheios, e tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa espera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele
todavia, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado que esse mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Amém, queridos? Você já parou para imaginar o quanto é importante para nós termos conhecimento da palavra de Deus, entender o verdadeiro e genuíno propósito da igreja quando ela chega numa cidade para estabelecer um trabalho missionário? Porque muitas vezes não chega a ser nem um trabalho missionário, mas o proselitista. Pescar no aquário dos outros é muito fácil. É muito fácil colocar o anzol e pescar lá no aquário do irmão Luiz, do que pescar normal no grande rio ou lá. É muito fácil fazer isso. Imagino que o pastor Lucas e Paulo Sérgio devam ter tido essa experiência, né, de perceber que ele nunca buscou, na verdade, crentes oriundos de outras igrejas, mas se tornou amigo dos pastores. Então essa é a atitude coerente, correta do missionário pastor que chega em uma determinada cidade para a implantação de um trabalho missionário cultural, ou que seja transcultural, não importa o estilo de trabalho que estão realizando. Mas o que aconteceu naquela época, os discípulos eles já estavam sendo advertidos sobre os perigos dos falsos mestres que estavam ali fazendo tudo o que eles faziam. E é interessante porque eles usam as mesmas táticas, os mesmos métodos, as mesmas estratégias são usadas, até muitas vezes mais bem usadas. É claro. E não significa dizer que eles estão corretos, porque eles estão fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. E quando eles chegam na cidade, é lógico que eles precisam entrar no campo com determinação, com intrepidez, como aconteceu com Paulo, pregar o Evangelho de casa em casa, porta a porta, cara a cara, levar esse Evangelho, pregar para que ele possa formar aquela sua igreja, que não é algo que ele vai formar porque ele quer ter uma igreja para ele, uma empresa para ele, mas porque ele tem o intuito, o itinerário de pregar o Evangelho de Jesus, de aplicar as boas novas de salvação. E o falso profeta não tem em mente essas coisas. Mas ele vem com esse pensamento totalmente errôneo. Ele vem com esse propósito no coração de chegar e ficar olhando, fazendo um exame, fazendo, sei lá, vendo a cidade como um todo, quantas igrejas estão lá na cidade, e o que é possível fazer para que ele possa entrar nessa igreja, entrar na igreja dessa, e levar alguém para iniciar o seu trabalho. E aí, esse não é um trabalho que agrada a Deus, porque ele não vai agradar a Deus. Se você pegar, por exemplo, 2 Pedro, vamos comigo. Pedro também vai falar sobre esse assunto. Na sua segunda carta, no capítulo 2, que fica próximo ao Apocalipse, não é tão difícil encontrar. Fácil demais. 2 Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, vamos ler apenas o verso 1. E Pedro vai dizer o seguinte, quando ele fala sobre os falsos mestres, sobre o seu caráter, suas obras, ele diz assim: como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzem dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor,
que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. Ele vai seguir, nós vamos parar aqui, porque ele vai falar sobre suas práticas libertinas, e quando você vai conhecer os frutos, vai estudar a vida dessa pessoa, você vai descobrir realmente que ele tem intenções egocêntricas, intenções que não são verdadeiras, intenções que são intenções apenas para agradar o seu desejo. Então Pedro também faz referência a isso, lembrando aos irmãos do perigo que esses falsos profetas podem trazer para nós. E aí você poderia ter aqui uma série de características. Se você pegar, por exemplo, 1 Timóteo 1, 3 e 4, você vai ver que esses falsos profetas, eles promovem discussões. Se você procurar, por exemplo, 2 Timóteo 2,17, eles vai dizer que eles são pervertidos na fé. E assim a Bíblia vai tratando, nós estamos simplificando aqui a nossa palavra. Você vai percebendo que a Bíblia vai nos advertindo sobre esses falsos profetas. Agora, queridos, para terminarmos a nossa mensagem de hoje à noite, voltando ao texto de Mateus capítulo 7, Jesus vai falar sobre o castigo que eles esperam. E Jesus fala de maneira severa, com muito vigor, com muita veemência, porque esse é o destino final desses falsos profetas. Por mais que eles digam, nós temos feito tudo que a Bíblia nos instrui a fazer, nós temos feito até mais do que imaginamos. Nosso poder sobrepuja o poder de todos os nossos colegas pastores. Por mais que eles sejam orgulhosos e ostentem essa sua capacidade, porque de repente eles formam grandes grupos, e aí formam igrejas que são vistas na cidade como igrejas grandes, mega igrejas. Mas Jesus vai olhar para eles e dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nesses próximos mensagens, Jesus vai falar exatamente sobre esses dois tipos de crentes: nominais, aqueles que apenas existem de nome, e aqueles verdadeiros, aqueles que são comprados pelo precioso sangue de Jesus, que na verdade estão comprometidos em levar a mensagem salvífica ao mundo, que na verdade usam de tudo, fazem de tudo para que este evangelho possa ser pregado na sua autenticidade. Mas esses falsos profetas não, eles imaginam determinadas pregações que possam ser tão agradáveis. E eles buscam algo pragmático, porque o interesse é realmente em juntar pessoas. E não importa os métodos, por mais errados que sejam. Nós já temos até comprovação de pessoas ou de igreja, de pastores, que fizeram simulações de curas, e usaram pessoas para simularem curas, para atrair as multidões. Isso tem sido comum no Brasil. Infelizmente, isso é muito triste, nos deixa bastante preocupados, porque quando se fala de igreja, se fala de pastorear, você vê que realmente pastorear não é muito fácil, não é tarefa fácil. Nós sabemos que é nobre, relevante, mas ao mesmo tempo é árduo, requer empenho, dedicação, cuidado, zelo, requer de nós compromisso, renúncia, requer uma série de coisas que essas pessoas não
estão interessados. Porque esse seu interesse maior é exatamente buscar os fracos. Por isso eles prometem, ou fazem promessas mirabolantes. Às vezes chega ao ponto de prometer tudo e você nem imagina. Aí Jesus vai e diz: muitos naquele dia vão lhe dizer: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Porque não vai ser o nome do diabo não que vão usar, mas eles vão usar também o nome de Jesus. Em teu nome não expelimos demônios. Você não vai usar outro nome para dizer que expeliu demônios, que fez milagres, curas. Ele não vai usar o seu outro, qualquer nome, mas ele vai usar o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é usado pelas outras igrejas, pelos outros irmãos, pelos outros pastores. Então todos estão usando, então vamos usar e vamos pregar gancho, vamos pregar caminho, vamos entrar por aqui. É como se eles pensassem: não, hoje estamos entrando também pela porta estreita. Ou entramos na porta estreita, quando na verdade eles estão fora da porta. Então não adianta ficar enganado. Deus é o mesmo, Ele cura hoje e cura sempre. Deus é maravilhoso, Deus é rico, Deus é tudo para nós. Deus tem tudo que nós precisamos, mas a gente tem que primeiramente fazer o quê? Olha o que Ele fala aqui: aquele que faz a vontade do meu Pai está nos céus. Não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, verbalizando sempre essa palavra, fazendo uso errado dessa palavra, usando em vão essa palavra, mas são aqueles que olham firmemente para Deus, desejam obedecer a Deus continuamente. Mas essas pessoas não, eles estão buscando estratégias que sejam viáveis, que possam explorar os mais fragilizados. Isso é até comum também no nosso país, né, com os governantes. A questão populista é uma coisa séria nesse país. É algo tão sério que somente os inteligentes podem detectar isso, quando realmente os projetos muitas vezes a toque de caixa eles são levados em momentos prévios de campanha, quando tem uma campanha, o próximo da campanha, e a gente pode perceber que ele começa a criar projetos para atrair pessoas e a ganhar votos para ganhar a campanha. Os falsos profetas não são diferentes, são dessa maneira. E a gente às vezes até escuta isso. Eu me lembro uma vez, evangelizando em uma casa de um bonequinho, e uma pessoa naquela casa perguntou: sua igreja cura? Fez essa pergunta: sua igreja cura? Disse: não. Quem cura é Jesus. Amém? Amém. Quem cura é Jesus. A igreja é usada como instrumento de Deus. Ela ora. Crê, claro. Quem que não crê? Ele não mudou. Ele é o mesmo. E às vezes eu tenho dito a alguns colegas pastores que são mais radicais nesse aspecto que nós, porque alguns não querem falar no assunto, acham por demais errado falar no assunto, mas não é errado falar no assunto. Por quê? Porque todo mundo está chegando gente a pedir oração pelos enfermos. E se as pessoas pedem oração para o pastor Lucas, ou para o pastor Wilson, como ele conversa, ou ele mandei no irmão Gardel, é porque eles, naturalmente, eles creem que a nossa oração tem poder. Até porque
quando nós temos recebido a incumbência de levar a palavra, fomos enviados e a gente tem muito aquele texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, 9, 8, não é isso? Mas recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis meus testemunhas tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Não creio que o irmão que creia, que leia a Bíblia, que ore, ele não tenha poder de orar pelos enfermos. É óbvio, é evidente, patente, que se nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, ou seguirmos os padrões bíblicos, principalmente a obediência a Deus, claro, nós vamos ter capacidade de orar e Deus vai realizar. Amém? Amém. Mas o nosso propósito essencial é esse? Não. O propósito essencial de Jesus foi esse? Não. O propósito primordial da Bíblia é evangelizar os perdidos, aqueles que precisam de salvação e devem receber Jesus como seu último e suficiente Salvador, porque o fim virá, e aí você vai ter que viver uma eternidade. E essa cura que a gente quer ter no interior, relacionada ao nosso pecado, quando Ele apaga o nosso pecado, sim, essa cura é a mais importante que a gente deve ter, que a gente deve pensar. E cada vez que a gente vai se aproximando mais da morte, é que a gente vai tomando consciência da importância, da relevância desse Cristo que habita em nós. Ele nos concede a certeza plena de salvação eterna. Então, para encerrar, Jesus vai olhar para aqueles opositores e vai dizer tão claramente no dia do juízo final. Eu, porém, não digo qual estude. Capítulo 7. Nossa, a função aqui é bem fortezinho, bem bonzinho, né? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Muitas vezes nós achamos que o falar ele é suficiente. Temos deixado de lado aquilo que é preponderante para entendermos que é o servir a Deus verdadeiramente, obedecer a palavra, para ir ao nosso quarto, para orarmos e para sermos atendidos. E aí vamos ser qualquer oração que você quer fazer. E essa oração não vai depender de uma placa denominacional, não vai depender de um pastor famoso, não vai depender de nada disso. Vai depender de você e Deus. É a sua responsabilidade que está em jogo. É no momento que você se coloca na presença de Deus e confiantemente você diz para Ele: Senhor, cuida de mim, cuida da minha família, cuida do irmão enfermo, cuida da nossa cidade, cuida do nosso país. Enfim, tudo que você desejar, você sabe que existe alguém próximo de você que cuida de você. E é Jesus Cristo. Amém. Queridos, tudo